O Jornal Gazeta Norte Mineira está começando com os seguintes destaques. Polícia Militar apreende 3 armas de fogo no bairro São Judas, em Montes Claros. Também na cidade, corpo em decomposição é encontrado no bairro Independência. Veja também, idoso suspeito de abusar sexualmente de uma criança em Januária morre após ser linchado por populares. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Começamos esta edição do Jornal Gazeta Norte Mineira falando sobre toxoplasmose. O veterinário Roberto Macedo concedeu entrevista à nossa equipe e esclareceu os perigos desta doença. Roberto, o que é toxoplasmose? Toxoplasmose é uma doença provocada por um protozoário, entendeu? É uma doença que tem como principal hospedeiro o gato, por isso ele tem uma relevância muito grande com relação ao ciclo desse parasita. Quais são os sintomas dessa doença nos gatos? Geralmente são alterações gastrointestinais, né? Vômito, diarreia. Os gatos imunodeprimidos têm uma susceptibilidade maior, né? Evoluindo esses sintomas até para quadro respiratório e até mesmo a óbito. Se essa doença ela não for tratada, ela pode causar morte no gato? Pode sim, é aquilo que eu falei. Geralmente os gatos imunossuprimidos têm uma susceptibilidade maior, entendeu? A doença pode evoluir para quadros respiratórios e causar até a morte. E a toxoplasmose, ela pode ser transmitida também para o ser humano? Pode ser transmitida sim, é uma zoonose, né? Uma doença transmitida dos animais para o ser humano. É uma doença que tem uma relevância muito grande para pessoas imunossuprimidas e gestantes, né? Por isso que às vezes tem um mito de a mulher que tem engravida sumir com os gatos de casa, né? E não é bem assim. Um gato doméstico, dificilmente ele hospeda a toxoplasmose. Normalmente são gatos, os hospedeiros são gatos de rua, que se alimenta de caça, né? Que come carne crua. Geralmente o gato doméstico, ele quase não sai de casa. Ele faz suas necessidades na caixinha. E qual é o tratamento dos gatos que estão com essa doença? Existe um tratamento com antibióticos, né? É aquilo que eu falei. Se o animal é imunocompetente, a gente consegue uma eficiência no tratamento. Caso o animal é imunossuprimido, a gente tem que descobrir a causa dessa imunossupressão, tratar essa imunossupressão, descobrir a causa e a toxoplasmose junto. Qual o alerta que você dá para os donos de gatos em relação à toxoplasmose? Não deixar que eles saiam de casa, né? Uma alternativa é a castração, oferecer uma ração de qualidade. Amanda Sampaio traz agora a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. Aumenta bastante o risco para temporais em grande parte do sudeste do Brasil nesta quarta-feira. A situação fica de alerta em grande parte do interior paulista, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e em praticamente todas as áreas do estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital fluminense. Já na região da Grande São Paulo, Grande BH e nas outras áreas em amarelo do mapa, a situação é de atenção para risco de chuva com moderada a forte intensidade e que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A chuva na região sudeste do país está sendo causada por uma frente fria que avança em alto mar na altura da costa da região e que deve mudar a direção dos ventos que vão passar a soprar do oceano em direção à costa, trazendo bastante umidade e também nebulosidade. Como a situação é de muito calor sobre a região sudeste, isso estimula facilmente a formação de várias nuvens carregadas. A chuva deve vir forte, principalmente durante a madrugada, e deve ir perdendo intensidade no decorrer do dia sobre a região da Grande São Paulo e em todo o litoral sul
paulista. Já na região do Vale do Paraíba, também na região do litoral norte do estado de São Paulo, os temporais podem acontecer a qualquer momento do dia. Na região de Sorocaba, de Itapetininga, também sobre algumas áreas da zona da Mata Mineira e na região do Grande Rio, o dia fica com céu encoberto, poucos períodos de sol e pode chover a qualquer momento do dia. Na região de Franca, também sobre áreas próximas a São José do Rio Preto e em algumas áreas do Triângulo Mineiro, as pancadas podem acontecer desde cedo, mas intercalando bons períodos de sol. Em todas as outras áreas em verde do mapa, inclusive na região de BH, o sol ainda aparece forte, as temperaturas entram em elevação e só deve chover entre a tarde e a noite. Uma massa de ar seco ainda predomina em praticamente todo o Espírito Santo e também sobre áreas do norte e leste mineiro, onde não há expectativa de chover. Falando das temperaturas, é bom os cariocas se prepararem para uma grande queda de temperatura. A diferença deve ser de 12 graus de ontem para hoje, com máxima de apenas 28 graus, em BH mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Montes Claros, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 25 e 34 graus. No próximo bloco, homem suspeito de agredir namorada após crise de ciúmes é preso pela Polícia Civil em Montes Claros.